Buenas, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter a nossa quinta aula da disciplina de DevOps, de conceito e implantação de DevOps, onde nós vamos começar a trabalhar aí com versionamento de código utilizando o Git, tá? Então, o Git, ele faz parte dos sistemas de gerenciador de versões. O que são esses sistemas? Os Version Control Systems. São sistemas que guardam mudanças feitas em arquivos ou no grupo de arquivos no decorrer do tempo. Então, desse jeito, a gente, guardando essas alterações nos nossos arquivos de código-fonte aí, a gente consegue consultar versões específicas durante o tempo. Então, eu consigo consultar a versão que eu alterei ontem, ou alterei anteontem, ou uma determinada versão com alguma funcionalidade que eu quero. E caso alguma coisa dê errado, ou seja, eu estou programando e estou salvando meu código-fonte e acontece alguma coisa errada, eu consigo pegar e voltar em versões onde o meu código está correto, tá? Então existem vários tipos desses sistemas de controle, tá? Os locais e os centralizados, ou seja, o local é um sistema que serve só para controlar as versões dos arquivos na nossa máquina. Centralizados, onde um servidor ele mantém todos os nossos arquivos. Um ponto falho, né, desses sistemas centralizados é o que acontece se o servidor cai, né? Então, como as cópias elas estão só no servidor, se esse servidor cai, eu perco as minhas cópias também, tá? E os distribuídos, onde cada cliente ele tem uma cópia de todo o repositório e de todas as versões do código, tá? Então o Git é uma das ferramentas que se encaixa dentro dessa categoria de sistemas de controle de versões de forma distribuída, tá? Existem outros, tá? Por exemplo, Mercurial também é um bastante utilizado aí, mas o Git ainda é o mais famoso, tá? Então eu vou só apresentar um histórico, assim, bem resumido, tá? Então ele foi criado pelo Linus Torvalds, o mesmo criador e o principal mantenedor do kernel do Linux. Então até 2002 aí o Linux, o código-fonte do Linux ele era mantido por troca de arquivos de patch, de arquivos compactados por e-mail. Então o pessoal criava uma funcionalidade, implementava alguma coisa e aí mandava essas mudanças no código-fonte por e-mail entre os desenvolvedores, eles trocavam e-mails. E aí alguém juntava todo esse código e publicava uma nova versão. Em 2002 eles começaram a usar um sistema de controle proprietário, tá? Que era o BitKeeper ali. Só que em 2005 a empresa que mantinha esse software aí, esse sistema, ela deixou de apoiar projetos open source, ou seja, virou somente comercial, né? E aí, o que aconteceu? A comunidade que desenvolvia o kernel Linux, ela partiu para o desenvolvimento de uma ferramenta própria para fazer isso. Então, os principais objetivos e os pilares no que o Git é baseado é ser rápido, simples, distribuído e, apesar de ser simples, que eu consiga gerenciar projetos grandes. Quando eu falo de projetos grandes, eu estou tratando de código, né? Ou seja, código extenso, e com muitos desenvolvedores desenvolvendo de forma não linear. Ou seja, esses desenvolvedores, cada um deles desenvolve um pedaço do código e esse desenvolvimento ele pode ser feito inclusive no mesmo código-fonte, na mesma parte do código-fonte, tá? Então, por que aprender Git, pessoal? Resumindo, tá? Aí tem são apresentadas algumas estatísticas, mas resumindo, hoje o Git é o principal sistema de controle de versão de código-fonte, tá? E ele vai ser essencial aí para a gente ir desenvolvendo algumas ferramentas e algumas automatizações que a gente vai fazer na disciplina de DevOps. Então a gente vai considerar que o sistema de controle de versionamento de código é o Git, e aí a gente vai trabalhar a partir dele, tá? Então, para a gente usar ele depois, a gente vai ter que aprender como que ele, quais são as bases e como ele funciona, né?
Então, como que ele funciona? Ao invés dele armazenar as diferenças entre o código, ele armazena uma cópia dos dados atuais, então que a gente chama de snapshots, ou seja, ele vai guardando cópias de todos os dados a cada mudança, tá? Então, graças a isso, o Git parece mais um sistema de arquivos, tá? Por quê? Porque ele só vai guardando cópias novas a cada versão modificada, tá? Quase toda operação é local, tá, pessoal? Então a gente pode modificar um arquivo, remover um arquivo, adicionar um arquivo no nosso código-fonte, fazer uma série de operações e fazer todas elas de forma local, ou seja, não quer dizer que por eu estar mudando um arquivo, ou estar adicionando ou removendo, que essa operação vai ser feita lá no meu repositório onde está toda a cópia do meu código, tá? Eu posso fazer várias mudanças locais ali, e às vezes até estragar o meu código, né? Eu posso voltar a estados e por aí vai. E aí só quando eu decidir, olha, agora eu acho que a minha versão ela pode ir para o meu repositório central lá de código. Aí eu pego e mando, tá? Tem checagem de integridade, tá? E geralmente ele só adiciona dados, tá? Então aqui tem uma imagem que diferencia os controles de versão tradicionais para o Git, tá? Então, enquanto num controle, vamos dizer assim, tradicional, no sistema de controle tradicional, eu tenho a cada criação de nova versão, por exemplo, aqui eu tenho 3 arquivos, e a cada criação de uma nova versão eu posso mudar determinados arquivos e essas versões elas guardam só as mudanças desses arquivos. No Git, mesmo mudando só alguns arquivos, por exemplo, aqui ó, da versão 1 para a versão 2, que está aqui, eu mudei só os arquivos C1 e A1, tá? Mas ele manteve uma nova cópia do B. Então ele sempre vai mantendo essas versões no tempo, tá? Independente do que eu for editar. E isso ele dá ele traz uma série de vantagens aí no controle que a gente vai vendo durante essas aulas, né? A gente tem 4 aulas de Git, tá? E então a gente vai vendo com calma como fazer cada operação e como ele funciona. Então, pessoal, um arquivo ele pode ter 3 estágios, vamos dizer assim, no Git, tá? Ele pode estar unmodified, ou seja, pode estar não modificado, ou comitado, modificado e o chamado stage, tá? Então, eu tenho um diretório de trabalho, eu vou jogar arquivos para minha área de staging, e aí quando eu faço as operações e confirmo aqui, a gente chama de commit, tá? Então, quando eu comito as minhas operações, o meu código ele vai lá pro meu repositório do Git e aí as minhas mudanças estão feitas, tá? Então, pessoal, o que a gente vai precisar, tá? A gente vai precisar instalar o Git na nossa máquina. Quem está usando Linux ou macOS provavelmente já tem o Git instalado, tá? Então, aqui é uma explicação para Linux, né? Para testar, eu só vou dar o comando git -version e aí ele vai me dar o resultado. No Windows tem um instalador, tá? Então só entrar nessa página, baixar o instalador, instalar, e aí depois pode usar o terminal de comando para ir abrindo e aí digitar o mesmo comando, git -version. E no macOS a mesma coisa, dá para instalar de várias formas, mas uma delas é o brew. Então dá para instalar o brew e aí só executa o comando brew install git, ele vai instalar o git e aí testa usando git -version e aí ele vai aparecer, tá? Eu vou mostrar aqui, eu tenho um terminal aberto aqui no macOS, mas funciona para qualquer sistema operacional aí. Então a gente vai colocar git -version, opa, menos, né? Aqui. E aí ele me mostra a versão do Git instalada ali. Ó. Então, Git versão 2.32, o Apple Git, que é
a versão do Git que vem instalada no macOS, beleza? Então eu vou dar um clear aqui no meu terminal, limpei, e aí seguimos a aula aí, aqui. Então, pessoal, o Git tem uma série de arquivos de configuração, tá? Aqui eu coloquei alguns locais, tá? Que eles ficam, então, /etc, /git config, isso falando de Linux, tá? Ele guarda as configurações do sistema, que afeta todos os usuários. O home.gitconfig trata das configurações específicas do usuário. O que eu recomendo para vocês é que vocês executem esses comandos aqui, tá? Os dois primeiros. Os de baixo não precisam. Os de baixo, o que eles definem? Eles definem o editor base quando eu for editar algum arquivo no Git ou for dar um merge, por exemplo. Uma operação, tá? Então, se vocês derem um git config --list, eu vou abrir o terminal aqui e eu vou fazendo, mas o que eu recomendo? Como vocês estão com o vídeo da aula, eu recomendo que vocês pausem o vídeo e executem os comandos para ver o que vai acontecendo e o que vai aparecendo no terminal de vocês, tá? Então, o primeiro que eu vou fazer aqui é o git config --list. Ó. Git config --list. E ele vai me mostrar todas as informações que estão cadastradas aqui. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem user.email, que está o meu e-mail ali, e user.name, que está o meu nome. Então, isso que vocês vão editar agora usando o próprio terminal, tá? Vocês vão ali, aqui ó, vão digitar git config --global user.name. E aí vão colocar entre aspas duplas o nome de vocês. Tá? Então, por exemplo, isso aqui. Vou dar um enter. E ó, ele não vai responder nada aqui. E aí ele vai trocar o nome de vocês ali na configuração do Git, tá? O que eu recomendo? Que façam isso tanto para o nome quanto para o e-mail, tá? Então pausem o vídeo, rodem os dois comandos e aí vocês vão rodem de novo o comando do list e aí só para confirmar que o nome e o e-mail de vocês está certinho ali. Tá? Então o Git vai usar esse nome e esse e-mail para marcar todas as alterações que vocês fizerem nos códigos de vocês. Tá? Deixa eu tirar aqui. Nós podemos usar o help, né? Então a gente só precisa usar git help e o nome do comando, tá? Por exemplo, git help config. Git help merge, que é um comando que a gente vai ver aí para frente. Git help commit, por exemplo. Commit é outro comando que a gente vai ver para frente, tá? Então, pessoal, a gente vai começar a usar o Git, tá? Então, para usar, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar criar um diretório qualquer na máquina de vocês, vazio, e aí vocês vão entrar dentro desse diretório e vão dar um git init, tá? Então eu vou abrir o terminal aqui, vou dar um clear para limpar, e aí a gente vai criar um diretório e vai inicializar ele com git, tá? Então, para criar diretórios, mkdir DevOps, por exemplo, uma pasta. Vou entrar na pasta DevOps e aí vou rodar o comando git init, tá? Então, ele vai dar uns avisos aqui, tá? Deixa eu ir para cima aqui. Aqui. E aí ele tá dando uns avisos que, olha, ele tá usando master como nome da branch inicial. Não se apavorem com os nomes, tá? A gente já vai ver o que é branch, o que é master e o que significa, tá? Mas, resumidamente, o que ele fez? Ele foi lá e esse aviso em verde aqui embaixo, ó. Ele inicializou
ele inicializou o diretório Git, ele está vazio naquela pasta ali, tá? O que ele faz, pessoal? Ele cria, ó, uma pasta .git dentro dessa pasta que eu determinei ali, tá? Para que serve essa pasta? Ele guarda as configurações do Git para saber para onde manda, o que faz, qual é a branch, por aí vai. Então uma série de configurações ficam dentro dessa pasta .git e ele gerencia isso para nós, tá? A gente só precisa rodar os comandos aí para controlar. Então o que acontece, pessoal? A gente criou o diretório, o nosso repositório ali, mas a gente não... A gente, por enquanto, vai ficar trabalhando nele de forma local, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar todos os arquivos que a gente tem nessa pasta para dentro do Git, tá? Eu sei que a pasta está vazia agora, mas vamos só rodar o comando aqui, ó. Git add -a. Ele serve para adicionar todos os arquivos que estão dentro da pasta para dentro no Git, tá? Então, se tivessem arquivos aí dentro, ele ia adicionar os arquivos para dentro do Git e aí eles iam começar a ser monitorados naquela ideia que eu mostrei antes, naquele diagrama de estado inicial, que é não monitorado, para o staged, que é o monitorado. Então, quando a gente coloca git add, o "-a" é para ser todos, então a gente está adicionando todos os arquivos daquele estado não controlado, não monitorado, para um estado monitorado, tá? E o commit, pessoal, ele serve para a gente tirar daquele segundo estado de monitorado e jogar ele para o nosso repositório. Como a gente não configurou ainda o repositório local, a gente só vai registrar, olha, eu peguei esses arquivos e a minha mudança, eu estou criando um commit, ou seja, imaginem como um fechamento do meu código, passando uma mensagem de commit, tá? Que é aquele versão inicial ali. Então a gente vai rodar esse comando, git commit -m e, sei lá, minha primeira versão de código. Fonte. Tá? Enter. E olha só, ele vai dar uma mensagem para nós ali, ó, na branch master. Já vou explicar o que é branch para frente aí. Commit inicial. E aí ele vai estar dizendo ali para nós, olha, não tem nada para commitar. Então, tu não fez nenhuma mudança no código e eu não tenho nada para adicionar nesse commit. Então, olha só, eu vou voltar aqui, ó. Basicamente, o que a gente fez aqui, ó. A gente usou o add, deixa eu marcar aqui, usou o add para fazer isso aqui, ou seja, para tirar o arquivo do estado de não modificado para modificado, e a gente fez o commit para trocar para esse estado aqui, ó. Ou seja, eu peguei todas aquelas mudanças que eu fiz ali, e aí eu peguei e fechei essas mudanças e coloquei para dentro do meu repositório, que no nosso caso é local, é só a pasta, né? Então é isso que a gente fez agora. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Opa. Aqui. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e a gente vai copiar um código que está num repositório externo, ou seja, tem algum servidor que está guardando um código externo, e a gente vai pegar e vai clonar ele, a gente vai copiar esse código e esse repositório Git para nossa máquina, a última versão que está lá. Então, para fazer isso, eu vou abrir o terminal aqui, ó. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão sair dessa pasta DevOps que a gente criou, cd : e aí a gente vai usar o git clone, tá? Então, qual que é a sintaxe? Git clone e aí o endereço do nosso servidor, tá? Esse aqui é um código de exemplo que eu criei lá no GitLab, um código aberto, e aí por isso que ele fica com aquele nome feio ali.
E aí eu vou clonar ele pro meu repositório. Se vocês colocarem só assim, ele vai clonar para o repositório local. Se vocês colocarem um nome depois, ele vai colocar na pasta que vocês estão colocando o nome ali, tá? Então, por exemplo, DevOps 2. Ele deu um aviso ali que ele clonou para dentro da pasta DevOps 2. Então, se eu entrar agora, cd DevOps 2 ls, vocês vão ver que tem um arquivinho lá que é um readme, que é um arquivo que eu criei só pra gente testar. Então o que ele fez? Ele pegou todo aquele código, no nosso caso é só o readme ali, que estava lá naquele repositório e trouxe e copiou aquele repositório para dentro dessa pasta DevOps 2 que eu tinha criado, tá? Então, pessoal, fazendo mudanças, tá? Cada arquivo ele pode estar em dois estados, tá? No tracked, que é o monitorado, ou no untracked, que é o não monitorado, tá? Os tracked são os arquivos que estavam na última cópia do Git, então eles podem estar em qualquer um dos 3 estados lá, aqueles iniciais que eu tinha falado. E os untracked são arquivos novos que não estão sendo monitorados. Por exemplo, o README é um arquivo que está sendo monitorado. Por quê? Porque ele veio de uma cópia do Git que eu puxei para o meu repositório. Agora, se eu criar um arquivo novo, por exemplo, readme2.md, ele vai estar com o estado de untracked. Por quê? Porque ele não foi adicionado, vamos dizer assim, formalmente ao meu repositório. Eu simplesmente criei ele na pasta, mas eu não coloquei ele dentro do meu repositório, tá? Então aqui, pessoal, deixa eu tirar aqui. Aqui a gente tem aqui um diagrama, é aquele diagrama só que modificado, tá? Então, a gente tem um arquivo que não tá sendo rastreado, tá? Quando a gente cria um arquivo novo, faz uma... Geralmente é quando a gente cria um arquivo novo, tá? Ele vem no estado de untracked, a gente adiciona ele, e aí ele vai para o estado de não modificado. A gente edita esse arquivo de alguma forma, adiciona uma linha, tira uma linha, faz uma operação e por aí vai. A gente adiciona esse arquivo para o estado de staged, e aí quando todos esses que estão no estágio de staged aqui, a gente faz commit, e aí quando commita ele volta para aquele estado de não modificado. Porque ele está sendo rastreado, né? Mas aí quando eu faço o commit, ou seja, eu confirmo que eu fiz as mudanças, ele volta lá para o estado de não modificado, tá? Já com essa versão nova. Então, pessoal, a gente pode ver os status disso, tá? Ou seja, como é que eu vou saber quais arquivos foram adicionados, quais não foram adicionados, o que está acontecendo dentro da minha pasta? A gente pode simplesmente dar um git status, tá? E aí ele vai dar um resultado para nós. Fiz aqui no terminal. Ó. Deixa eu dar um clear e rodar de novo aqui. Então, clear e git status. Então, olha só. Ele está dizendo que está na branch ali e que ele não tem nada para commitar. Ou seja, a gente não mudou nada, né? Só baixou o repositório para nossa máquina. A gente não mudou nada, ele não tem nada para mandar para lá, tá? Aqui. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar um arquivo novo, tá? Deixa eu abrir aqui o editor. Eu vou usar o Vim, tá? Aproveitando que a gente aprendeu isso na última aula. Então, eu vou criar um novo arquivo. Vim readme 2.md. Criei um arquivo de texto comum, né? E aí, coloquei i para o modo de inserção e vou colocar alguma coisa. Texto teste. Tá? Vou salvar. Salvei. E agora, se eu rodar o git status, ó, ele já está me mostrando ali, olha só, tu tem essa lista de arquivos aqui embaixo que estão no estado de untracked, tá? Ou seja, eles não
eles não estão sendo monitorados, as mudanças deles não estão sendo monitoradas para ir para quando tu der commit, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai adicionar esse arquivo novo que a gente criou para o estado de monitorado. Ou seja, o Git vai começar a monitorar ele para toda vez que a gente fizer um commit, essa mudança desse arquivo ir para o nosso repositório. Então, git add readme2, né? Estou adicionando o meu arquivo lá para o estado de monitorado. Adicionei. E aí vou colocar um git status. Ó, mudou a cor ali, né? Ele está dizendo, ó, as mudanças que vão ser comitadas, na próxima vez que tu comitar, as mudanças que vão ser comitadas são essas, ó. Tu criou um arquivo readme2.md, tá? Isso é o exemplo de um arquivo, tá, pessoal? Se eu tiver vários que estão sendo monitorados conforme a gente vai mudando eles, se eu der um git status, ele vai mostrar todos ali, vai dizer, olha, o arquivo readme1 está sendo mudado e no commit vai ir. O arquivo readme2 vai ser mudado e vai ser commitado. O arquivo index foi criado. Então, ele vai mostrar a lista ali de todos os arquivos que estão ali. Claro, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês a base, tá? Então, ou seja, eu quero que vocês aprendam a base de cada operação do Git vendo pelo terminal para ver como ele funciona, tá? Tem editores que deixam isso muito mais fácil para nós. Por exemplo, Visual Studio, IntelliJ, WebStorm, PyCharm, Eclipse, NetBeans, uma série de editores aí, todos eles têm plugins para o Git, tá? Então, o que isso significa? Que quando tu abrir um projeto que está numa pasta que tem um repositório Git dentro, ele vai começar a fazer ele vai ir mostrando esses avisos para nós. Então, por exemplo, toda vez que tu adicionar um arquivo, ele vai pedir se tu quer adicionar o arquivo no repositório do Git e tem como configurar para ele ir adicionando toda vez de forma automática, tá? Ele mostra, por exemplo, se a gente quiser, mudanças de versões passadas para essa e começa a marcar as mudanças nas linhas lá. Então os editores eles têm uma série de funcionalidades que facilitam a nossa vida. Mas a ideia agora, né, como é a primeira aula, vamos dizer assim, o Git 101 aí, que é o básico, então a ideia é a gente aprender cada operação do Git. Então a gente viu iniciar um repositório, clonar um repositório, que é copiar de outro lugar para minha pasta, adicionar um arquivo do estado de untracked, ou seja, de não monitorado para monitorado, que é o que a gente fez agora. Então a gente vai fazer alguns testes aí, tá? Vamos modificar um arquivo. Então, vim readme.md. Então tem um readme qualquer ali. Eu vou dar um insert e vou colocar aqui teste 01. Vou salvei ele. Git add-a para adicionar todos e vou dar um git status. Então olha só, agora ele está marcando ali que ele tem o arquivo readme2 que é um new file, ou seja, um novo arquivo que eu adicionei, e ele tem o readme que ele está dizendo, olha, teu readme foi modificado, e então, o que isso significa? Que quando eu der commit, ou seja, quando eu confirmar que eu fiz as minhas operações aí, ele vai pegar essas duas mudanças e vai jogar para nós, vai atualizar isso no nosso repositório, tá? Vamos supor que eu queira mudar o arquivo 2, tá? Então, vim readme2 e para o modo de inserção, e aí eu vou editar aqui, ó, teste 2. Dois pontos wq, cai fora, git add-a para adicionar todos e git status. Mesma coisa, né? O readme2, como eu criei ele já está colocando como um novo arquivo com as últimas mudanças que eu fiz, tá?
Então vamos lá. O que é importante, pessoal, a gente notar aqui? Vocês notaram que a cada mudança que eu fiz, eu dei um git add? Por quê? Porque aquele snapshot da versão do arquivo, ele acontece quando a gente dá esse git add. Então, se eu editar o readme ali, o arquivo readme várias vezes, não é a cada edição que ele está guardando no Git o status daquela versão. Ele só está guardando o status da versão, o novo snapshot, imagine, a nova fotografia daquele código-fonte quando eu der um git add, tá? Então, se eu editar um arquivo ali e eu não der o git add e commitar o código, ele não vai pegar essa mudança que eu fiz, tá? Eu tenho que fazer um git add sempre que eu quero confirmar que as operações vão ser feitas, tá? Antes do commit, tá? O que acontece, pessoal? É comum, tá? A gente querer ignorar alguns arquivos no nosso diretório, ou seja, sei lá, vamos imaginar que dentro dessa pasta, deixa eu abrir aqui, dentro dessa pasta aqui, eu tenha, sei lá, um instalador, um arquivo de configuração, alguma coisa que eu precise só para mim como desenvolvedor, que está dentro dessa pasta, mas eu não quero mandar ela, esse arquivo, essa pasta, ou esse conjunto de arquivos ou pastas, lá para o meu servidor remoto, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo chamado gitignore, tá? Então, como que o gitignore funciona, tá? Ele usa a mesma sintaxe de... Opa, deixa eu tirar aqui. A mesma sintaxe de padrões das expressões regulares do Unix. Então, por exemplo, a gente usou já na aula de comandos em terminais, tá? Por exemplo, quando eu uso asterisco, eu estou pegando tudo que está dentro daquela... tudo que está depois daquele nome para frente, tá? Então, por exemplo, eu quero ignorar todos os arquivos que começam com um A. É só colocar no git ignore lá A asterisco. Ele vai ignorar tudo que começar com A e tiver alguma coisa para frente, tá? Geralmente, pessoal, a gente consegue achar esses padrões para ignorar de acordo com o projeto. Então, se a gente for criar um projeto em Angular, por exemplo, criando um projeto em Angular, ele já cria um git ignore lá para não mandar determinadas coisas para o meu servidor, tá? Por exemplo, pasta node modules, arquivos de lock, algumas coisas assim. Então tem uma série de padrões que o Angular já cria para nós lá, tá? Mesma coisa com Java, com Spring. Se vocês procurarem na internet, Git Structure e o nome de um framework qualquer aí, vocês vão achar um git ignore já padronizado ali, e aí é só copiar, colar o conteúdo para o nosso arquivo, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um git ignore bem simples, tá? Então é só entrar na pasta aqui, vou colocar aqui, só entrar na pasta, e aí eu vou criar um git ignore aqui. Por exemplo, vim.gitignore ignore, tá? Assim. Enter. E aí eu vou colocar tudo que eu quero ignorar aqui, tá? Por exemplo, eu quero ignorar qualquer coisa que tenha um .exe. Ou eu quero considerar a pasta node modules. Ou eu quero ignorar, sei lá, toda a pasta dist, por exemplo. Tá? Então eu posso definir várias coisas no git ignore aqui e ele vai seguir aquele padrão ali, vai verificar cada um deles. Se o arquivo segue aquele padrão, se o arquivo ou a pasta segue aquele padrão, ele vai ignorar, tá? Vou deixar assim, sem barra. E simplesmente salvo ali, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente nas próximas aulas, que aí eu vou passar para vocês um projeto com alguns códigos-fonte ali e um git ignore já feito para aquele
para aquele padrão de projeto. Tá? Então aqui tem alguns exemplos. Ó. Por exemplo, ignora todos os arquivos do subdiretório do build ali, ignora todos os arquivos de texto dentro da pasta docs, tem uma série de coisas. Posso criar comentários só colocando hashtag ali, ele vai ignorar aquilo ali, vai considerar como um comentário. Então tem uma sintaxe bem rica aí, sendo que a gente está tratando simplesmente de um arquivo para dizer o que eu não quero mandar para o meu repositório, né? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai comitar as nossas mudanças, ó. Então, a gente... vamos dar um git status aqui. Ó, o que ele está nos alertando? Ele está dizendo, olha, tu não colocou o teu git ignore no modo de tracked, né? De monitorado. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar adicionar ele lá. Git add -a. Se eu quero mandar todos os arquivos, ou posso colocar, por exemplo, só o git ignore. Ali, ó. Quero adicionar o git ignore. E aí, git status. E olha só, agora ele me mostrou, olha, tu tá criando um git ignore, tu tá modificando um arquivo e tu tá colocando um arquivo 2 que é o readme.md. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai comitar essas mudanças, ou seja, eu estou dizendo, olha, todas essas modificações que estão sendo monitoradas aqui, eu quero jogar elas para o meu repositório, confirmar elas para o meu repositório, tá? Essa confirmação a gente chama de commit. Então a gente vai chamar o comando git commit -m, e aí, entre aspas, eu vou colocar a mensagem que eu quero para o meu commit, tá? Por exemplo, segundo commit. Alguma coisa que descreva o trabalho de vocês, tá? Então, segundo commit. Foi lá, e aí ele pegou e tá me mostrando o que ele fez, né? Criou os arquivos, aqueles que eu adicionei, e modificou um arquivo lá, tá? Então, se eu der um git status agora, vocês vão ver, ó, não tem mais nada para comitar. Por quê? Porque todas aquelas mudanças que eu fiz, elas foram confirmadas e elas estão lá no meu repositório já. Lá que eu digo, no meu repositório local, né? A gente não jogou elas para o nosso servidor, daquele servidor que a gente fez a cópia. Isso a gente vai ver para frente como fazer. Mas eu joguei elas para o Git, tá? Ou seja, eu confirmei aquelas mudanças para o Git. Beleza, pessoal. A gente viu como adicionar arquivos, a gente vai fazendo as operações, vai comitando e por aí vai. Eu posso querer ver os meus commits, né? Ou seja, quero ver o histórico lá dos commits, o que... Porque qual que é a ideia? A ideia é que vários desenvolvedores vão fazendo isso, né? Então, a gente pode querer ver, quem que fez a última mudança no meu repositório? Quando que essa mudança foi feita? Uma série de coisas, tá? Para fazer isso, a gente pode usar o git log, tá? Então, git log, enter, e ele vai mostrar para nós, olha, ele vai mostrar uma lista de todos os commits que foram feitos no nosso repositório. Olha só, se vocês olharem aqui, ó, ele ordena do mais novo para o mais antigo, tá? Então, se vocês verem aqui, ó, ele tinha um commit inicial que eu fiz ontem, ó, porque da onde que tá vindo esse commit? Lembrem que não é aquele que a gente fez na aula, aquele que a gente fez no primeiro. Por quê? Porque aquele estava na pasta DevOps, ó. Agora eu estou na DevOps 2. Ou seja, esse primeiro commit, ele veio do repositório que eu clonei lá daquele endereço que eu coloquei para essa pasta. Ou seja, vem todo aquele histórico de mudanças para cá. A gente sempre clona o repositório inteiro. Quando eu falo de repositório inteiro, é todo o código e todas as mudanças, tá? Então, esse commit ele veio lá do meu repositório, e aí aqui ele tá representando o commit que eu fiz agora, tá? Deixa eu vir aqui para frente. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, pessoal,
o que é interessante do GitLog? Claro que vocês vão usar isso aqui geralmente como uma ferramenta com uma IDE, tá? Que ela vai ajudar vocês a determinar ali o que... uma forma mais fácil de ver, uma forma visual e tal. Mas é interessante às vezes a gente usar o terminal, tá? Então, o que a gente pode fazer? O GitLog, ele tem uma série de modificações para a gente modificar o que a gente quer ver dos commits, tá? Então, por exemplo, gitlog pretty igual online. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo... Opa! O que eu coloquei aqui? Pretty online. Que interessante. Olha só. Então, deixa eu ver aqui. Então, olha só, pessoal. Tava aqui brigando, por quê? Porque eu tava colocando o git log -pretty online. Então, olha só, pessoal. Colocando o git log -pretty igual online, ele me mostra uma visualização um pouco diferente, ó, com a hash, ou seja, cada commit que eu faço tem uma hash associada a ele, e aí com o comentário aqui no final do commit, tá? O que é head, o que é main, a gente já vai ver pra frente aí nas próximas aulas, tá? Mas o que interessa pra nós é isso, que cada commit ele tem uma mensagem associada, que é para, vamos dizer assim, para o humano, para os desenvolvedores saberem o que está acontecendo ali, e uma hash associada que é o que ele usa para fazer o controle de versões ali, tá? Tem várias mudanças aí, tá? Então, por exemplo, eu posso personalizar o que eu quero que saia no pretty ali. Então, git log -pretty igual, e aí eu posso montar a string com o que eu quiser, tá? Por exemplo, eu quero a hash %h, eu quero o e-mail do autor %ae, vou tirar aqui, ele tá aqui, ó. Aqui, ó. ae, o e-mail do autor, ou sei lá, uma série de coisas, a mensagem, eu posso personalizar o que eu quero ver ali, tá? Claro, de novo, as ferramentas elas dão isso de uma forma bem mais fácil, né? A gente simplesmente vai lá, clica e seleciona o que quer. Mas a gente pode personalizar aqui no próprio terminal, ó. Então, por exemplo, ali, ó, ele está mostrando a hash de cada commit e está mostrando o e-mail de quem fez o commit, no caso, o meu e-mail ali, tá? Então, vamos lá. Tem uma série ainda de outras variações, né, pessoal? Aí eu recomendo que vocês deem uma olhada no manual dos comandos. Por exemplo, lá o primeiro. Git log --since igual 2.x. Então, os commits feitos nas últimas semanas, isso varia também. Posso colocar dia, então, since igual one day, day, 1.day. Ele vai pegar tudo que foi commitado no último dia, hour também, para pegar nas últimas horas,
Se eu quero filtrar por autor, tá? Esse é mais difícil de a gente querer fazer, né? Geralmente é por tempo, mas posso filtrar por autor. Então, se eu colocar git help e log, ele vai mostrar todas. Deixa eu colocar aqui. Coloquei aqui, ó. Deixa eu rodar para cima. Opa, aqui. Ele abriu o manual do log, vai descrever o. Deixa eu sair aqui, ó. Mesma coisa. Log. Ele vai abrir para nós aqui. E aí a gente pode. Ele vai abrir a descrição, vai abrir exemplo, vai mostrar aqui embaixo ó, todas as opções, ó. E por aí vai. Para sair é só apertar Q, né? Que é o VI aberto ali. E aí a gente só aperta Q e cai fora. Tá? Então, o que eu recomendo é que vocês olhem os manuais dos comandos assim de forma bem simples para ver as opções, porque essas vão variar muito de acordo com o uso, tá? O que a gente pode fazer também, pessoal? A gente pode, depois de fazer um commit, a gente pode mudar a mensagem, tá? Então, por exemplo, eu quero trocar a mensagem do último commit que eu fiz. Então, para fazer isso, a gente pode usar o menos amend, tá? Então, deixa eu abrir aqui o terminal. Aqui, git commit amend. Ele vai pegar e vai abrir para mim no Vim a mensagem que eu tinha colocado no segundo commit lá. E embaixo tá tudo comentado, né? Só são considerações ali que o Git coloca sozinho. Então o que a gente pode fazer? Aperta aí, vai no nosso modo de edição, eu posso editar, né? Então segundo commit, né? Segundo commit, hey, tá? Saio do modo de inserção, ESC, WQ, e sair. E aí ele vai lá e edita aquela mensagem do último commit, tá? Se eu der aqui um git log, ele tá me mostrando, ó, segundo commit hey, tá? Ou seja, tá fazendo aquele mesmo commit, é o mesmo commit que eu tinha, só que com a nova mensagem, tá? Deixa eu passar aqui. Aqui. Então, pessoal, o que a gente pode fazer, tá? A gente pode... vamos supor que a gente criou um arquivo, mudou o arquivo, e eu posso querer voltar, ou seja, eu posso querer desconsiderar esse arquivo lá da minha lista de mudanças, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos criar um arquivo novo, tá? Deixa eu abrir aqui. Vim readme 3.md. Vou inserir qualquer coisa, né? Teste esc WQ. Tá? Então, se eu der um ls aqui, ó, ele está me mostrando os 3 readmes que eu criei lá. Se eu der um status, ó, ele tá me dizendo, olha, tu tem esse arquivo readme 3 que eu não adicionei, né? Eu só criei, mas não adicionei. Então o que a gente vai fazer? Git add readme 3, né? E aí no git status agora, o meu arquivo ele tá no staged lá, né? Tá para ser, se eu commitar, esse arquivo vai junto, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode resetar, né? Desconsiderar esse arquivo. Então, git reset head e git status. Olha lá. Eu tinha colocado o arquivo com add para ser monitorado, né? E aí, com o reset, eu fui lá e tirei todas aquelas mudanças, no meu caso foi só o arquivo que eu adicionei, daquele estado de monitorado para o não monitorado,
tá? Vejam, eu não removi o arquivo, tá? Eu só tirei esse arquivo daquele estágio lá de stages, ou seja, ele tá pronto para ir junto no commit. Eu tô tirando ele, aquela mudança, né, que era a única que eu tinha, daquele estado de para ir pro commit, tá? E a última coisa que a gente vai ver, pessoal, é como desfazer modificações dentro do arquivo, tá? Eu só coloquei um clear ali e limpei meu terminal, tá? Para limpar, mas só coloquem ali. O que que acontece? Vamos supor que eu... vamos dar um git status aqui. E olha só, a gente tem um readme3, que é um arquivo que a gente... que é um arquivo que a gente editou, e aí depois deu um add dele, né? Ou seja, ele ficou naquele... estado de modificado ali. Então eu vou dar um vim aqui, ó, e ele tá com um teste. Então o que que acontece, pessoal? Vamos supor que por algum motivo, tá? Eu faça várias mudanças no meu arquivo lá. Vou dar um ESC, WQ para sair. Então, só para ver que a modificação tá lá, vou dar um cat nele. Cat readme 3.md. Então, olha só, tá com todos aqueles testes ali. O que que a gente pode fazer, pessoal? A gente tem várias mudanças ali que a gente não... onde a gente ainda não colocou o arquivo no estado de staged, né? Antes a gente viu como resetar do estado de staged, e agora a gente está vendo como desfazer as mudanças sem ter colocado no naquele modo de staged lá. Então eu fiz as mudanças no meu arquivo e, por exemplo, eu quero voltar a versão do meu arquivo para a última versão comitada e definida ali no meu repositório. Então a gente só vai rodar aquele comando ali, ó, git checkout -- e o nome do arquivo. Então readme3, voltei aqui, e aí a gente vai ver ele agora. Então cat readme3, e olha só, ele tá com o teste, que é a última versão que eu tinha modificado antes. Vejam aqui, ó, eu vou rodar o status, e é por isso que ele está lá no slide. É a última versão que estava no Staged. Então, olha, a gente tinha editado esse readme3, criado ele, né? A gente deixou no estágio de Staged, e aí a gente foi lá e mudou ele de novo, sem dar um novo add. Então, essa mudança foi o que a gente voltou com o checkout. A gente voltou para o estágio de staged, só que ele ainda não está comitado no nosso repositório, né? Não está confirmado. Então, para fazer isso, a gente vai comitar ele agora. Então, git commit -m da mensagem, né? E vai colocar o terceiro commit. Opa. Commit, enter, comitei, git log. Olha lá. Mostrou o nosso... Tô indo para baixo aqui. O primeiro commit, o segundo e o terceiro lá em cima. Beleza, pessoal? Eu acho que com isso a gente tem uma primeira visão de Git e as principais operações que a gente pode fazer. Recomendo que vocês, se puderem, façam isso numa pasta que vocês já têm algum projeto. Deem um git init lá dentro. E aí vocês vão começar editando nos editores o código-fonte. Vocês podem ir dando git status para ver o que está acontecendo e o que o git está monitorando e registrar os primeiros commits de vocês. Beleza? Nos vemos na próxima aula.